Boa noite, Abel. João Quer, do Verdazo. O Palmeiras criou muitas chances boas no primeiro tempo, acertou bola na trave, teve boas defesas do João Pedro, e poderia ter aberto uma vantagem maior. Depois acabou tomando a virada e não conseguiu mais criar tantas chances boas. É um roteiro muito parecido com o jogo contra o Bragantino. Então eu queria que você explicasse... Contra o Boca, segunda parte, contra o Boca. Então eu queria que você... Se as bolas tivessem entrado das 5, Então eu queria entender, a que você acha que se deve essa queda de produtividade e o que o Palmeiras pode tirar dessas duas partidas para a sequência da temporada e para a sequência do seu trabalho aqui no clube? Como te disse, se nós das 4 ou 5 oportunidades tivemos na primeira parte, inclusive uma delas ia na direção do golo e bate na cabeça do Rony e sai. A primeira parte é verdade, podemos ter saído com outro resultado, se a bola tivesse entrado, mas como a bola não entrou, sabíamos que na segunda parte íamos sofrer, porque não estávamos totalmente recuperados, porque vínhamos de uma derrota pesada, porque sabíamos que isso ia entrar no consciente dos jogadores, porque sabíamos que nos últimos minutos íamos estar cansados e era fundamental fazer uma primeira parte como fizemos, só que o capricho na finalização hoje, e é verdade, tem sido um roteiro, falaste muito bem, tem sido uma pecha, mas eu não posso dizer que os nossos jogadores trabalham, os nossos jogadores tentam, mas realmente hoje a bola bateu na trave, saiu, a bola bateu na cabeça de um jogador, saiu, e depois fomos fazer um golo de bola parada, não é? Que a bola acho que nem bateu em ninguém, acho que entrou direta, nem sei se bateu em alguém ou não. E depois, sinceramente, isso foi o que mais me deixou triste, foi quando nós não somos competitivos, quando nós não somos agressivos a defender e os golos que sofremos, com todo respeito ao Santos, e eu já tive a oportunidade de ver os golos, são mais ofertas nossa do que mérito do nosso adversário, mas parabéns para o Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência e fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer, que foi fazer 2 golos. E és? Acabou o jogo agora, saí do jogo, acabou o jogo, tenho que refletir, pensar juntamente com os jogadores. Jogaram os jogadores que tinham a jogar hoje, infelizmente perdemos outra vez. Como te disse, fizemos uma primeira parte de grande nível, faltam-nos caprichos na finalização e perdemos o jogo. É isso. Falar de lições agora a quente no final do jogo, vamos ter tempo agora para avaliar nesta semana. Boa noite, Abel, tudo bom? Pedro Cunha da Vavel Brasil. O Palmeiras vem de uma eliminação duríssima na quinta-feira contra o Boca e hoje uma derrota num clássico que podia colocar o time ainda mais forte nessa reta final de Campeonato Brasileiro. 2 partidas que, na minha visualização, não mereceu o resultado que tiveram. Como fazer com que um grupo tão vitorioso, e é evidente que os jogadores sentem esses resultados, como fazer com que um grupo como esses deixe de sentir os resultados a ponto de prejudicar o restante da temporada psicologicamente? Obrigado. Olha, primeiro, deves ser dos poucos jornalistas a falar dessa maneira, e eu concordo contigo. Até acrescentaria, acho que o último jogo em casa foi um jogo que, na minha opinião, enquanto futebol, é espetacular, porque teve tudo. Teve emoção até ao fim, teve golos de uma equipa, teve golos de outra, teve penaltis, na minha opinião, isso é a minha opinião. E teve uma equipa que deveria vencer e não conseguiu. A primeira parte hoje é o reflexo do que foi a segunda no último jogo, e nós também não conseguimos virar, não conseguimos fazer golos. Eu tenho uma coisa comigo, eu não sou treinador tenho que ler os sinais, claro, tenho que ler os sinais, perceber que hoje era um contexto difícil para nós, depois de uma eliminação dura, pesada. Como te disse, achei que hoje nós não tivemos. Nós, quando estamos a competir a 100%, podemos ganhar a qualquer equipa. Quando nós não estamos no nosso 100%, podemos sofrer golos como sofremos hoje. Quer dizer, mesmo o golo que sofremos contra o Boca, são 2 golos. Quem está a disputar títulos, quem joga para ganhar, não pode. E se os comete, pode sofrer em função disso. Mas eu tenho a certeza absoluta que os meus jogadores querem sempre fazer o melhor. Hoje fizeram o melhor que conseguiram, mas não conseguiu ser suficiente para ganhar ao nosso adversário. Um jogo de cada vez, recuperar agora destas 2 derrotas, acho que esta paragem vai fazer bem.
depois seguimos o nosso caminho. O campeonato já vinha a falar sobre ele, sobre as nossas ambições e aquilo que tem que ver com o campeão. O resto é procurar fazer melhor que o que fizemos hoje, mas vai ser difícil eu chegar a um jogo com uma equipa que vinha com 5 defesas, 8 jogadores a defender e criar tantas oportunidades que nós criámos hoje. E hoje era um jogo que nós tínhamos que chegar obrigatoriamente ao intervalo a ganhar por 1 ou 2 para depois conseguir gerir o jogo na segunda parte. Na segunda parte, quando tens que ir à procura da parte física, falta-te a gasolina que a deixaste de ficar no último jogo, quer física, quer mental. Abel, hoje em 2 momentos, a gente até na transmissão se surpreendeu um pouco com os seus movimentos no segundo tempo. Primeiro, trocando os 3 jogadores do meio de campo aos 10 minutos do segundo tempo, e depois com uma troca que eu não vou dizer que foi inédita, mas que não é tão comum no seu trabalho, trocando um zagueiro por um jogador de ataque. Queria que você falasse da leitura que você fez do jogo nesses 2 momentos, principalmente. O que é que você acha que saiu do trilho assim no segundo tempo? Como é que você tentou consertar? Não, sinceramente, o Zé estava tocado, já tinha amarelo, estava cansado. O Veiga a mesma coisa, é fácil perceber pela fluidez das ações dele. É fácil perceber quando o jogador está fresco ou não, porque essa é a minha função enquanto treinador. A mesma coisa o Menino, achei os 3 jogadores do meio campo não tão frescos, e tem mais a ver com a decisão, não tem a ver com a vontade, por isso decidi trocar os 3. E depois, porque o adversário só tinha um na frente, e nós precisávamos de condução aqui nas meias, e tirei, o Murilo só estava a passar a bola, a passar, podia nos ajudar eventualmente numa bola parada, mas naquilo que tinha a ver com carregar jogo, como carregou o Piquerez e como carregou o Mike. A pena foi que naquela bola o Lopes não assumisse, não é? Aquele lance para ele próprio, não é? Ali tinha que ser egoísta, mas isso, as decisões são dos jogadores, e acredito que quando os jogadores estão em campo, o jogo ainda lhes pertence a eles, se passam ou se não passam, se driblam ou se não driblam, se vão ao duelo ou se não vão, se cortam ou se não cortam, são decisões deles. Mas de qualquer das maneiras, quer no último jogo, quer neste, eu assumo total responsabilidade pelo que se passa dentro do campo, sempre foi assim. Para fora eu sou o máximo responsável, depois para dentro vamos olhar para aquilo que foi o nosso desempenho e a falta de capricho na finalização e a falta da agressividade nos golos que sofremos, porque não é normal nesta equipa, temos que olhar para eles e corrigi-los. Abel, boa noite, tudo bem? A gente falava até pouco tempo atrás dos poucos gols sofridos pela equipe do Palmeiras também nessa caminhada, e aí você cita de novo o gol contra o Boca, e hoje um gol logo depois que o Palmeiras faz um gol, né? Então parece que não consegue aproveitar a vantagem. O que na sua opinião, que você pôde ver já do jogo de quinta e hoje também, né? Questão de grupo, uma questão individual, uma questão de acerto? Não, assim, no último coletivo. jogo, segundo vocês, a questão era porque eu não joguei com outros jogadores, não é? Não tinha que jogar outros jogadores. Se eu já disse, se o Dudu não estivesse lesionado, ele ia jogar. Não é? O se não conta. O que conta são as bolas que entram dentro da nossa baliza ou que fazemos. E se nós marcássemos todas as oportunidades que nós hoje criámos, tínhamos ganho ao adversário. Mas o futebol não é assim. O futebol é eficácia. E o Santos não foi preciso atacar tanto como nós atacamos, meter tantos jogadores na frente como nós metemos, fazer tantas finalizações como nós fizemos para ganhar o jogo. E, portanto, eu sei que vocês querem sempre explicações para tudo, mas há coisas que eu não vos consigo dizer. Porquê que o Lopes passou a bola ao lado e não foi ele que assumiu esse? São decisões dos jogadores. E nós estamos aqui para assumir as responsabilidades deles, porque sou eu que escolho, sou eu que os meto. E portanto, se na quinta-feira era um problema, não é? Segundo vocês, tínhamos um problema, hoje o problema estava a dizer, é outro, não é? Já não é aquele, hoje já é outro. O problema é para mim, eu vejo as coisas de forma muito fácil. Capricho na finalização, porque na primeira parte, em função do que aconteceu no último jogo, teríamos, ou que queríamos, fazer mais golos, e não fizemos. E fomos, aí eu tenho que assumir toda a responsabilidade, fomos passarinhos. Acho que é isso, não sei se tem esse termo, passarinhos, a forma como sofremos os 2 golos, e já no contra o Boca fomos passarinhos como sofremos o gol. Abel, boa noite. Queria que você falasse sobre essa mudança do time do Palmeiras para a partida de hoje contra o Santos, na entrada do Endrick e do Kevin, se era para causar um desconforto em um adversário que joga o tudo ou nada para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E sobre esse capricho nas finalizações,
O que, para você, precisa melhorar, então, nesse capricho? É mais a parte mental, para que os jogadores tomem as melhores decisões, como você citou, o lance do Flaco Lopes, ou existe alguma outra maneira para melhorar esse capricho quando o Palmeiras chegar cara a cara? Eu podia falar do lance de Flaco Lopes, podia falar do remate do Hendrick à trave, podia falar da bola que o Kevin rematou e bateu na cabeça do Rony e ele meteu fora, podia falar do cabeceamento do Rony. Uma coisa eu tenho a certeza, que ninguém mais do que eles quer acertar, mas temos que assumir que estão um pouco inspirados e criativos, apesar de nós conseguirmos criar e levar a bola às zonas de finalização, mas não... Sinceramente, acho que nos faltou capricho na hora de finalizar, porque nós criámos essas oportunidades. E a troca de jogadores é refrescar um bocadinho, como te disse, no último jogo empatámos, hoje perdemos. Fiz as trocas nas mesmas, mas as trocas, tudo o que eu faço, seja, é com a intenção de pôr sempre a equipa preparada para ganhar o jogo. Infelizmente nós hoje não conseguimos materializar. Já tinha acontecido no Bragantino, por exemplo, o seu colega estava-me aqui a falar. Tem sido recorrente, sim, tem sido recorrente. Claro que depois as análises vão ser sempre feitas em cima do resultado, e como perdemos está tudo mal, eu entendo isso, mas a verdade é que nós no Bragantino podemos ter chegado ao intervalo com 2 ou 3, hoje a mesma coisa, e hoje sim, hoje tenho que assumir que na segunda parte nos faltou energia e clarividência para tomar melhores decisões. Abel, boa noite. A gente percebeu um pouco que mudou o astral, parece, né, da equipe e da torcida, porque você mesma, muitas vezes a gente comentava em várias conferências, Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Essa música não está sendo mais cantada. Críticas à diretoria, infelizmente, críticas à diretoria. Falta, às vezes, até aquele incentivo ao jogador. E o Botafogo vence o jogo, o Palmeiras perde 3 seguidas. Aí, para você, eu sei que é ruim, mas o torcedor fazia cálculos para chegar a ser campeão brasileiro. Essa pressão de não, entre aspas, escapar o Campeonato Brasileiro faz com que você trabalhe com mais tranquilidade? E como que você vê essa atmosfera fora? Porque você é um cara que percebe muito o ambiente, né? O clima. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso. Há sinais que têm que ser lidos. O Todos Somos Um não é assim que eu vejo o Todos Somos Um. Tenho a certeza que todos que estão no clube fazem o melhor que podem e sabem para ajudar o clube. Isso eu tenho a certeza. E tudo o que eu for falar agora, porque nós perdemos, vimos de uma eliminação dura para todos, para mim, para os jogadores. São sempre momentos difíceis, onde o lado emocional está muito em cima. Perder hoje, vamos ter tempo para refletir sobre o que foi este ano, mas ainda faltam 12 jogos. Fico triste porque o espírito do Todos Somos Um fica beliscado quando tu percebes que a harmonia tem que existir, porque os nossos adversários têm que ser fora. Os nossos adversários têm que ser o Boca, o nosso adversário tem que ser o Santos, o nosso adversário tem que ser o Flamengo, o Corinthians, tem que ser os outros. Mas há coisas que eu não controlo. Eu sou o treinador. Sou comparado com os treinadores que já estiveram aqui, muito mais novo do que os outros. Tenho muita coisa a aprender ainda cometo muitos erros, apesar de ter sido um treinador que eu e os jogadores, como vocês sabem, não foi só eu, é uma equipa que tem sido muito assediada por outros clubes, foi um ano todo. Isso pesa muito. Temos alguém dentro do clube que passa todas as informações para fora, portanto aquela blindagem que nós tínhamos o ano passado, este ano deixamos de ter, não sei o que é que se passa, mas como te digo, no final vamos fazer a avaliação para quantos títulos nós apontamos e quantos ganhamos, não é? Porque quando nós começámos o ano ganhamos o título inédito para o clube, já tínhamos ganho no ano anterior. Ganhámos 2 títulos, mas a verdade é que os mais importantes seria a Libertadores e o Brasileirão, mas como já te disse, conhecendo o Brasileirão como eu conheço, dificilmente escapará do Botafogo, porque
tem jogadores experientes para isso, investe para isso. É normal acontecer períodos de turbulência. Estamos a passar um período, sim, difícil porque não ganhamos, e agora temos que dar o peito às balas e aguentar a pancada. Mas eu, como treinador, vou puxar sempre os meus jogadores. Sei que eles querem fazer tudo bem, se eles não fazem de propósito para errar nos remates ou nos duelos, mas a nossa função é mostrar-lhes qual é o caminho certo e procurar, faltam 2 meses sensivelmente, continuar a recuperar estes jogadores e dar outra imagem, mas uma imagem mais parecida com o que foi esta primeira parte, mas fazer golos, e o que foi a segunda parte contra o Boca e fazer golos, porque os torcedores gostam do Palmeiras, mas gostam mais de ganhar. Abel aqui, boa noite. Você disse que a avaliação da temporada ela ainda será feita, né? Entre esses 12 jogos ainda restantes de Campeonato Brasileiro, claro que tem o objetivo agora de uma classificação direta à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, mas é possível já pensar no planejamento para 2024? Times vitoriosos vivem ciclos, né? E o do Palmeiras, desde a sua chegada, o torcedor já sabe de cor e salteado também. Mas como você tem visto a necessidade e a serenidade nesse momento também de eliminação, de renovação a partir da próxima temporada, Abel? Obrigado. Assim, é uma boa pergunta, eu entendo a sua pergunta. Se vocês prestarem atenção, desde quando nós chegamos, como é que era o plantel e como é que é, quando você prestar atenção como começou este ano a época, se nós olharmos, saiu o Jorge, saiu o Kusevic, saiu o Wesley, saiu o Danilo, saiu o Scarpa, saiu o Mariantiel, e falta-me aqui outro, saiu o Verón, saiu o Tabata e saiu o Lopes, o Navarro, não é? Alguns deles saíram porque não aguentaram a pressão de jogar aqui. Vieram-me, professor, eu não quero jogar mais aqui neste clube, não quero jogar mais. E quando um jogador te vem falar porque não quero jogar mais no clube, eu tenho que entender. Eu estou a ter a minha família ameaçada, e quando isso acontece e os jogadores vêm falar comigo, eu tenho que entender isso, não é? Porque o futebol não é isso, e quando estes jogadores te vêm falar nisso, nós temos que fazer coisas que às vezes vocês não entendem, mas quando o jogador diz, eu não quero jogar mais neste clube, eu sinto-me ameaçado e sinto a minha família ameaçada. Então, pediram para sair e saíram. Fizemos a reposição, não é? O Kevin, um jogador que tem vindo aos pouquinhos a ganhar espaço, fez hoje, na minha opinião, uma primeira parte muito boa. É isso que nós queremos, jogadores que nos dá o Dudu, jogadores que nos deem desequilíbrios, e aos poucos eu vou dizendo, quando eu sentir que os jogadores estão preparados, eles vão entrar e vão jogar, como é o Hendrick, como é o Fabinho, como é o Jonathan. Mas jogar com esta camisa, com esta camiseta, tem muito peso e muita responsabilidade. E lógico que é preciso escolher determinados, quando falamos em reforços, não é? É preciso escolher determinados jogadores para representar um clube como este, porque os nossos jovens também, quando nós os puxamos, eles têm dado resposta, e nós fizemos essa reforma. Agora há coisas que eu não vos posso mentir, não é? Felizmente que o Zé se adaptou bem à posição de 5, e pronto, eu continuo a dizer, nós fizemos o melhor que podíamos. Eu acho que o clube foi claro em determinado momento da época. Há dívidas que têm que ser pagas, e às vezes, quando nós não dizemos tudo para fora da realidade que se passa internamente, depois é normal que o torcedor queira exigir muito. Mas também vos vou dizer isto, não é por gastar mais dinheiro ou por trazer reforços. Vocês têm exemplo de clubes que reforçaram e mudaram e não ganharam nada, e há clubes que continuam aqui a reforçar todos os anos e a mudar e também não ganham. E mais uma vez, honestamente, hoje, à data de hoje, estamos a ser vítimas de todo o sucesso que tivemos, estamos a ser vítimas de toda a expectativa que puseram em nós, e agora todos nós, o treinador tem que aguentar as balas, a direção tem que aguentar as balas, e os jogadores têm que aguentar as balas, têm que aguentar as críticas. Deixa eu traduzir isto, senão tem que aguentar as críticas, porque é assim que faz. Há coisas aqui que por exemplo, eu não gosto quando idolatram, porque nós não salvamos vidas. Mas quando há esta loucura, quando as coisas correm bem, transformam os jogadores em deuses, os treinadores em deuses e direção em deuses, depois quando se perde, transformamos em lixo. E não é assim, não é? Todos nós temos
coisas boas e coisas más. E eu, pessoalmente, não me revejo neste 8 e neste 80. E falo isso muitas vezes com os jogadores, mas o futebol brasileiro é muita emoção, e por isso te disse, quando eu tenho jogadores que vêm falar comigo a dizer: professor, eu não quero continuar no clube porque me sinto ameaçado a mim e a minha família, é difícil, mas como te disse, agora é aguentar as críticas, vai-se falar de tudo, do treinador, disto e tudo, é normal, e nós temos que aguentar e no final da época fazer a reflexão que temos que fazer e fazer os ajustes que é preciso fazer, mas agora vai ser mais fácil quando as coisas quando não ganhas. Se calhar quando nós ganhamos é que devíamos ter visto de forma diferente, mas há outros valores que nós também, o clube tem responsabilidade, já te disse, e este clube opta por ser, nesse aspecto, muito direitinho, para não, mas pronto, mas também não, essa parte não é a mim que me compete, a mim é apresentar resultados, os resultados não aparecem, a culpa é minha, a responsabilidade 2, quando os resultados aparecem, eu sou responsável pelos resultados, portanto tenho que assumir todo e qualquer resultado do clube, e neste momento não há nada para lutar até ao fim, a não ser pelo prestígio de ficar nos 4 primeiros e pelo prestígio de quem veste esta camisola e ir vendo estes moleques, que perceber até que ponto é que eles estão preparados ou não para quando não ganhar, levar com estas críticas, são capazes de aguentar isto ou não, porque isso depois faz a diferença. Mas já existem conversas sobre planejamento para 2024? Boa pergunta, mas isto existe desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Eu não falo na época seguinte, no final, nesta época. Não, esta época já está a ser preparada, não só esta época já começou a ser preparada no ano anterior. Daí eu já vos falei várias vezes, eu sou, no final de cada ano e durante o ano temos reuniões permanentes a dizer quais são as necessidades, minhas e do clube, porque o clube também tem que realizar vendas, que não há... Tem sido assim, mas somos nós e são outros clubes, perceber quais são os jogadores que nós podemos vender sem prejudicar a parte desportiva, não garantindo nada, porque é isso que estava a falar com o seu colega, ninguém garante nada, mas eu não posso mentir quando nós olhamos para estes jogadores todos que eu te disse que saíram e nós perdemos maturidade, muita maturidade, peso perdemos. Mas isso nós no final vamos ter que pensar sobre isso e está preparado há muito tempo, mas eu tenho uma função muito clara dentro do clube e procuro desempenhar o máximo que sei e posso e cometo os meus erros também, claro que depois mas sei avaliar aquilo que eu faço, que sei que foi muito criticado por causa da não inclusão do Hendrick no último jogo e do Kevin, mas nós temos que perceber que estamos a jogar em casa com o Boca Juniors, estamos a perceber que estamos a meio de uma eliminatória, estamos a perceber que há aqui o lado emocional muito grande, e o jogo não se joga só em 45 minutos e na minha opinião o plano correu perfeitamente, metemos o Hendrick quando tínhamos que meter, quando se fosse preciso arriscar, metemos o Kevin quando tínhamos que meter, metemos o Luís quando tínhamos que meter. Só que volto a referir, do outro lado estava um goleiro inspirado e uma equipa que fez tudo para nos enervar, para não jogar, vocês sabem, isso é que são os factos, não é? Chegas ao final e na segunda parte só jogámos 19 minutos, mas pronto, é o que é, parabéns a quem passou e nós agora temos que aguentar as críticas, porque é assim que funciona no futebol, mas todas as críticas têm um limite. Por isso é que eu estou aqui a falar, quando passamos a ameaça, aí nós temos que pensar muito bem. Boa noite, Abel. Léo Capuralini, do Bate-Fundo Esportivo. Talvez desde a sua chegada, a semana com mais pressão, mais complicada, talvez, desde a sua chegada no Palmeiras em outubro de 2020. E são nesses momentos que os bons profissionais crescem, né, Abel? E dentro disso eu queria falar um pouquinho também sobre os jovens, os meninos da base do Palmeiras, que têm tido oportunidades, principalmente hoje. A média de idade no Boca Juniors e Palmeiras entre os titulares era de 29 anos do Palmeiras. Hoje, com a entrada do Hendrick e também do Kevin, caiu para 26. Na segunda etapa, com a entrada de mais jovens, caiu ainda mais. E eu queria falar um pouquinho sobre a preparação da comissão técnica com esses jovens jogadores, que desde a categoria de base aqui no Palmeiras estão acostumados a vencer. É a categoria de base mais vencedora do Brasil nos últimos tempos. E muitos que sobem para o profissional também estão acostumados ao sentimento da vitória.
são jovens jogadores e estão entendendo agora que o futebol é essa montanha-russa. Dentro disso, eu queria entender como é o seu trabalho e da comissão técnica a fim de resguardar os jogadores e preparar eles psicologicamente. Parabéns pela pergunta. Por isso é que às vezes quando vocês perguntam porquê que não joga, porquê que não joga, porquê que não joga este, porquê que não joga aquele, se vocês quiserem entender como pensa um treinador, porque eu não consigo explicar em 30 minutos ou 20 como é que pensa um treinador. Eu, para te explicar o que é que me pensa um treinador, tens que ir fazer um curso e sentar-te aqui para perceber como é que pensa um treinador. Mas entendo o vosso lado das perguntas, mas vocês tentarem adivinhar o que pensa um treinador é impossível. Vocês têm que se sentar na minha cadeira e para sentar aqui é preciso fazer um curso para sentar aqui. E é por isso quando eu entendo que deve jogar o Hendrick, ou deve jogar o Kevin, ou deve jogar o Luís Guilherme, ou deve jogar o Rocha, ou deve jogar o Mike, eu tenho as minhas razões. Não é? Por isso é que é fácil. No final, o profeta, não é? O profeta do acontecido e arquiteto de obras prontas, ainda eu acabei de fazer um barraco em casa. E ele estava pronto e disse, porcaria, se eu sabia, devia ter metido uma porta um bocadinho mais larga, porque eu queria meter um sofá e não entra. Não é? Mas depois de estar pronto é tudo muito mais fácil. Agora, claro que temos que parar, porque o problema destes moleques não é a qualidade deles. É que é a agressividade com que se faz as críticas aos nossos jogadores. Aos nossos, no geral. É a agressividade com que se hoje diz que o Hendrick é o melhor do mundo e a seguir se manda o Hendrick que tem que ir jogar nos Júniors porque está a passar uma fase menos boa. Ou porque o Jonathan hoje jogou muito bem e amanhã já não presta. E isto é que mata os jogadores. É isto, a crítica é tão agressiva, tão violenta, que os mata. E infelizmente isto que nós temos, que é um telefone, tem coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Ajuda-me a ver os meus pais quase todos os dias, a minha família, apesar de eu não lhes tocar, mas ajuda. Mas tem outras que é veneno puro. De ódios, de invejas, de violência. E isto é o que nós semeamos. Se eu semeio isto, como é que vocês acham que os jogadores se sentem? Como é que vocês acham que os jogadores se sentem? E é por isso que nós, comissão técnica, quando lidamos com... Temos 12, se contar com Kaique, com Mateus, 2 goleiros, se contar com o Garcia, se contar com o Naves, se contar com o Vanderlá, Fabinho, Jonathan, o Rios, que veio de onde veio, né? O Kevin, que chegou agora, o Luís Guilherme, o Hendrick, e está-me a faltar aqui mais um seguramente. Nós temos que ter muito cuidado quando metemos estes jogadores, porque no dia de hoje, né, quando se perde como foi hoje e quando se perde como foi contra o Boca, não sobra só o grosso, bem para o treinador, para o diretor e para o presidente. É assim que funciona. Mas depois, nesta porcaria que nós temos na mão, vem a violência mental. E é isto que os jogadores não estão preparados. Ou que têm que começar a sentir o que é jogar numa equipa como o Palmeiras. É diferente ser campeão no sub-20, ou no sub-16, ou no sub-17, quando chega aqui e joga uma. Mas aqui tem margem. Isso eu concordo. Os moleques aqui no Palmeiras têm margem. Nunca na história do Palmeiras... O Palmeiras jogou com tantos jogadores formados na formação. Nunca na história do Palmeiras. Nunca na história do Palmeiras. Mas ninguém quer saber disso. Eu às vezes questiono. Sim, tem torcedores que amam o Palmeiras. Mas tem outros que só amam ganhar. E eu desde o primeiro dia que cheguei aqui, disse que não ia prometer nada. E mesmo assim, ao dia de hoje, parece que o que foi feito não chega. Ao dia de hoje. Há 15 dias atrás, ao dia de hoje, porque é tudo feito em cima, parece que foi feito não chega, que somos todos uma porcaria, não é? E depois cada um de nós dentro tem que fazer a própria reflexão. É isto que eu quero para mim ou não? É isto que me interessa? São bom bater nas costas quando eu ganhar? Ou bom perceber todo o esforço que nós fizemos, como ainda hoje os nossos jogadores fizeram na primeira parte, e todo o esforço que fizeram contra o Boca na segunda parte que não deu? Se nós percebermos e soubermos lidar com isto, vai ser muito mais fácil, porque eu já disse que o Palmeiras tem presente e tem futuro. E também disse que nós não vamos ganhar sempre. O problema é que nós não estamos preparados para... Quando nos criam as expectativas, não é? Nós ano passado ganhámos 3 e este ano íamos ser campeões da Libertadores outra vez. Mas espera aí. O Palmeiras não ganhou uma, ganhou a seguir 22 anos a segunda, a seguir ganhou outra vez, que também é preciso felicidade, e teve 2 vezes na final, quer dizer... O Palmeiras acho que teve na sua história 7 vezes nas meias finais. Das 7, 4 foi com este elenco. E mesmo assim, hoje, à data de hoje, somos todos... Eu devia usar a palavra à português, mas não posso usar, não é? Hoje ninguém presta. Hoje no Palmeiras ninguém presta.
não está tudo bem, não. Certas. Só isso que é preciso. Abel, boa noite. Ivan Pinhatari, de Dimensão Esportiva. Você agora vai ter 10 dias de parada por causa da data FIFA. Amém. E eu gostaria de saber, na sua visão, qual o aspecto mais urgente que você mais pretende corrigir nessa data FIFA? Se é psicológico, físico, Isso. tático. Qual você vê como o mais urgente a se corrigir nesse time do Palmeiras na data FIFA? Olha, eu vou dizer aos meus jogadores para desligarem a ficha do futebol e para desligarem os telefones, mas acho que é impossível. Eu nem às minhas filhas consigo lhe tirar o telefone. Eu chego abaixo, desligo a internet, desligo o cabo da internet. No outro dia, quando acordo, chego lá, está o cabo da internet ligado outra vez. Porque vão ser 2 dias em que, eu não digo vocês, porque às vezes quando digo vocês, eu como não digo nomes, eu tenho que começar a trazer aqui os nomes, não é? Dizer assim, não é a imprensa, é o Joaquim, o João, o Fernando, porque às vezes quando falo de vocês, eu realmente eu generalizo. E às vezes a imprensa não é... Mas vamos levar porrada, todos. Vão levar porrada forte. Já vos disse, a imprensa brasileira é muito exigente, é muito agressiva. E por falar nisso, gostava de dar um abraço de solidariedade ao Renan, ao treinador de voleibol, que hoje passou e se despediu. Eu não o conheço, mas se pudesse conhecê-lo, eu lhe fazer só uma pergunta. Porquê é que ele se despediu? Mas pronto, eu tiro as minhas conclusões e vocês devem tirar as vossas. O que eu vou fazer é desligar a ficha, recuperar mentalmente e vou dizer aos meus jogadores para fazer a mesma coisa. E quando voltarmos a continuar a trabalhar, porque não há outra forma, é treinar melhor, é olhar para o que temos, é recuperar estes jogadores que estavam hoje, eu sabia disso, estavam menos os moleques, que ainda não estão cheios de... Como é que se diz? Vocês usam uma expressão boa que eu também gosto, mas não a posso dizer aqui. Estão cheios de vontade, não é? E os outros estavam um bocadinho mais pesados, não é? Estavam mais pesados porque não é fácil. E eu vou-vos dizer aqui uma coisa, eu pessoalmente, é muito exigente e muito desgastante estar sempre a top para ganhar títulos. É muito exigente e é muito desgastante estar a top, para estar sempre a carimbar, ano após ano, títulos. Eu tenho a certeza, como já vos disse, os meus jogadores têm toda a minha admiração, o meu orgulho, o meu respeito e comigo têm crédito. Comigo que têm crédito porque o que fizeram contra o Boca não conseguimos e o que fizeram hoje. Comigo têm crédito. Com os verdadeiros palmeirenses também têm crédito. Com os torcedores da Vitória vamos ter que levar com o Paulo. Está bem?